Eu desliguei agora. Nem sempre eles usam as câmeras ligadas. Eu vou lá no quarto, então. Tá, liga o ar lá pra você. Mas aqui parece que não tem ninguém. Tô entrando. Oi, prof, estão me ouvindo? Sim, tô ouvindo. Olá. Ah, tá. Sim, tô ouvindo também. Só ver se eu consigo colocar o microfone. Oi, prof, estão me ouvindo agora? Sim. Ah, então, Tô ouvindo tranquilo. também. Vamos só aguardar um pouquinho, deixa eu enviar o link da reunião dos outros profs, que talvez tenha um prof que está com dificuldade de acessar o Teams. Não sei se é complicado.
Então tá, prof, você acha que vamos começar conosco mesmo? Então, professor Lucas, professor Gabriele, professora Brenda. Então, profs, eu chamei essa reunião mais assim numa questão de urgência que eu tinha comentado com vocês nas nossas reuniões antes do semestre começar, que nesse semestre as atividades, aulas práticas, o professor, além de ministrar as aulas práticas, também teria que fazer subir para o portal o relatório, né, dessas aulas práticas que fossem desenvolvidas. Algumas disciplinas são previstas aulas práticas e elas têm o que a gente chama de RAPs, que são os relatórios, os roteiros de aulas práticas. Só que a gente sabe que muitos desses roteiros precisam de algumas adaptações, mas principalmente a gente estava aguardando receber as orientações, né, da nossa gestão acadêmica, de como seriam esses relatórios, né? Como que o professor faria eles, o que que teria que inscrever e tudo, né? E aí nós tivemos, né, na semana passada e na anterior recebemos essas documentações e esses alinhamentos. Aí essa semana tô repassando para todos os profs. Eu sei que alguns de vocês já realizaram algumas aulas práticas, então já foram a campo, ou então já desenvolveram aulas práticas no laboratório. E aí, os professores que têm aulas práticas previstas para as disciplinas, vai aparecer, além do item pré-aula, aula e pós-aula, no AVA vai aparecer também o item aula prática, né, onde nós vamos subir os documentos relacionados ao roteiro, que é um documento padronizado que a nossa instituição colocou. Então, primeiramente, eu queria ver, eu estou compartilhando aqui uma tela do AVA, da Ianguera, que é a visão nossa de professor. Vocês estão conseguindo ver? Um aqui que está a Sim. foto, está aparecendo, Sim, né? estou vendo. Beleza. Sim. Eu vou entrar numa disciplina dessas de ateliês, que é justamente porque a maioria das disciplinas de ateliê, elas sempre tem previsto aulas práticas, então a gente consegue ver como que o AVA está registrando. Então, aqui eu entrei no ateliê de projeto 6, quando a gente vai na unidade de ensino, tem sessão 1, sessão 2, sessão 3, quando nós entramos na sessão, a gente vê os nossos itens, né? Então, quando tem um apêndice, que são as respostas das atividades do livro físico, os itens para pré-aula, a sessão designada para aula, a sessão para pós-aula, e aí tem uma sessão de aula prática aqui. Então, algumas das sessões têm roteiro de aula prática prevista, outras não têm. E mesmo algumas que não têm, o professor muitas vezes ministra alguma aula prática adicional. E aí a gente vem e entra, né, e registra como que vai ser essa aula prática, registrando, na verdade, o roteiro, tá? Então, primeiramente, a gente vai, numa disciplina, por exemplo, estou pegando uma que é minha aqui de algoritmo, que é da engenharia civil, quando eu venho para gerenciar os materiais, justamente ele vai aparecer para eu poder criar as minhas aulas, né? Então, criar o meu pré-aula, criar o meu pós-aula, a minha aula e registrar. E tem o item aula prática também aqui previsto. Por exemplo, o meu está aqui na unidade ensino 1. E aí, é o mesmo procedimento da gente fazer a postagem dos materiais de aula. Então, eu vou criar uma nova página. Vocês estão conseguindo ver essa parte, né? Que eu estou clicando aqui no portal. Certo? Sim. Beleza. Então, assim, é o mesmo layout que nós temos, todo certinho aqui. Nós vamos entrar com o título da aula prática. Geralmente, a gente acaba registrando até o título da sessão, né? Então, por exemplo, ali, unidade 1, sessão 1.3, vamos dizer assim, né? Aqui eu registro a carga horária, então, sua aula prática às vezes foi de 2 horas, então 120 minutos. Ou então foi uma aula prática de 3 horas, porque às vezes é uma aula prática que você realiza na própria noite da disciplina, então 180 minutos. Aí, na hora de selecionar a opção do encontro, que você vai ver que além de pré-aula, aula e pós-aula, tem aula prática. Então, a gente seleciona ela dentro da sessão que a gente está querendo fazer. Marca a turma, né? Então, isso aqui a gente já deixa pronto. Mas o que que tem que vir aqui no texto da nossa aula? Geralmente vem as especificações básicas dessa aula prática.
E aí, as especificações, a gente recomenda que seja tirada do próprio relatório, tá? O próprio relatório da aula prática. Agora eu vou sair da tela do portal para mostrar os documentos de aula prática. O primeiro documento que nós temos que fazer o preenchimento é a lista de chamada. Então, a lista de chamada ou lista de presença, né? Então, quando nós temos a lista de presença, ela aparece para nós assim. Então, ela vem para poder preencher. Então, tem um espaço com as identificações da sua aula. Depois, vem com o espaço para preencher com o nome dos alunos e um espaço para assinaturas aqui. Então, essa lista de presença, ela tem que ser preenchida e impressa antes da aula prática, porque os alunos vão ter que assinar em rúbrica no dia da aula. Então, o professor prepara, imprime a lista de presença e no dia coleta a assinatura dos alunos que vierem. Então, assim, o primeiro passo, quando nós estamos fazendo, por exemplo, esse aqui já está preenchido, né, como se fosse um modelo. Então, tem o nome dos alunos, o espaço com assinatura, né? Muitas vezes vem mais linhas de quantidade de alunos do que a gente tem na turma, mas isso é normal, é só a gente eliminar algumas das linhas, deixar algumas em branco, mas trazer o nome dos alunos aqui. Eu vou pegar uma lista que está totalmente em branco, para vocês terem a visão justamente como que ela aparece para nós, como que o documento padrão vem. Deixa eu ver, abrindo aqui, isso. Acho que está compartilhando aqui. Então, essa daqui é como ela vem para nós. Ela tem esse cabeçalho, lista de presença dos alunos, aula prática, vem um espaço para preenchimento, só que o ideal é que a gente faça esse preenchimento todo online, então a gente pode eliminar essa parte dos travessões aqui e substituir pelos itens que nós temos. O nome da nossa unidade é Anhanguera Sinop Aeroporto. Todos os cursos de engenharia e arquitetura presenciais, eles estão na unidade da Anhanguera Sinop Aeroporto. Aí a data que a aula vai ocorrer, né, porque essa lista a gente faz antes do dia da aula. O nome do curso, então, no caso, o nome do curso é Arquitetura e Urbanismo Presencial, ou então Engenharia Civil Presencial. Então, a gente preenche justamente com o nome do curso, indicando presencialidade. E o turno, todos os nossos cursos, independente da aula prática ter sido realizada vamos dizer assim, no horário da aula em si, né, no nosso turno, que é o noturno, aqui a gente preenche o turno justamente do nosso curso. Então, é o curso e qual que é o turno que foi, vamos dizer assim, que o curso está cadastrado. Todos os nossos, da nossa base, engenharias e arquiteturas, eles são noturnos. Então, todos eles vão ter basicamente o mesmo turno. Aí, o nome da disciplina e o nome completo do professor, tá? Então, aqui tem que vir o nome completo. Muitas vezes, quando nós preenchemos essa parte, o nome da disciplina é grande, acaba tomando a linha toda, e o nome do professor também é grande, acaba tomando a linha toda. Só que essa lista de presença, ela não está com os itens travados. Então, vocês podem, por exemplo, colocar o nome do professor na segunda linha, tá? E também o nome do laboratório, às vezes é um laboratório que o nome fica grande, por exemplo. Aulas realizadas no laboratório de informática, nós temos 2 laboratórios de informática na unidade industrial. Laboratório de informática 1 e laboratório de informática 2. O laboratório de informática 1 é aquele do bloco A. E o laboratório de informática 2 é o laboratório do bloco B. Então, geralmente, nós preenchemos. Quem realizou a aula no laboratório do bloco A, coloca laboratório de informática 1, bloco A. E aí, isso acaba também tomando a linha toda. E aí, depois, a gente vem e vai com a capacidade do laboratório, que é a quantidade de alunos que o laboratório comporta. Muitas vezes, nós estamos com a nossa aula prevista para um laboratório, e fala assim, mas eu não sei quanto é a capacidade do laboratório. Muitas vezes não é só no laboratório de informática, às vezes é no laboratório de construção civil, é no laboratório de mecânica, de física, de química. Então,
muitas vezes a gente tem essa divergência. Ou então, é justamente uma aula de campo, né? Então, no caso que não for em laboratório, a gente registra as informações de onde se deu essa aula de campo, né? Então, por exemplo, se foi nas imediações da unidade da faculdade ali na industrial, então, a Anhanguera Sinop, unidade industrial. Então, a gente já registra o local onde aconteceu, porque algumas das aulas práticas que nós realizamos com os alunos, as previstas, elas não necessariamente são no laboratório, às vezes elas são realmente em campo. E aí, no caso, a gente fala assim, mas qual é a capacidade do meu laboratório, caso seja um dos nossos? E aí, essa informação nós conseguimos com a a lista, né, de informações, né, dos nossos laboratórios de formação. Nós temos uma documentação dessa, que eu também vou encaminhar para vocês, junto com os modelos, né, no e-mail, também vou encaminhar esse documento que tem todas as informações dos nossos laboratórios. Deixa eu só mostrar aqui qual que é a nossa lista. Aqui. Então, esse documento, ele é um PDF, ele tem laboratório de formação, aqui está colocado bacharelado em arquitetura e engenharia civil, mas ele também serve para as outras modalidades de engenharia também. E aqui ele vai ter, primeiramente, os laboratórios de formação básica, então, o de informática 1, que é aquele que eu falei do bloco A, o de informática 2, que é o do bloco B, e aqui vem tanto a dimensão do laboratório, quanto também a capacidade dos alunos. Então, por exemplo, do bloco A são 38 alunos, ou seja, tem 38 máquinas disponíveis. No laboratório de informática do bloco B, que é o 2, tem a capacidade para 40 alunos. Nós temos um laboratório multidisciplinar, que daí é onde tem os equipamentos para aulas, pequenos ensaios de física, química, alguns ensaios de materiais e tal. Esse aqui é um laboratório lá na unidade aeroporto e a capacidade dele é de 30 alunos. E nós temos o laboratório de física, materiais e mecânica aplicada, que também tem a capacidade de 30. E nós também, esses aqui são os básicos. Além dessas informações de dimensão e capacidade, esse documento também traz o que contém cada um desses laboratórios, né? No laboratório de informática contém as máquinas, as especificações, mas aqui principalmente no laboratório multidisciplinar, vem identificando todos os equipamentos que estão presentes nesse laboratório, a quantidade deles, né? Tudo que está disponível nesses laboratórios, e isso vai seguindo para todas as modalidades, tá? Então, todos os tipos de laboratório, nessa documentação, ele tem essas informações básicas dos laboratórios em si. Agora, os laboratórios de formação específica, né, por exemplo, o laboratório que nós temos de materiais de construção civil, solos e topografia, ele vem aqui com a capacidade de 30 alunos, e também nós temos os demais, hidráulicos, térmicos e pneumáticos, o elétrico, eletrônicos e automação, vem a descrição e também vem todos os equipamentos previstos dentro desses laboratórios. Então, muitas vezes, até quando vocês estiverem planejando a aula prática, vocês conseguem recorrer a esse documento para saber, ó, nós temos esse equipamento para poder fazer essa aula prática. Então, vocês podem estar vendo. Mas esse documento, inicialmente, ele serve para nós preenchermos aquela informação da capacidade de alunos do laboratório que você está fazendo. Caso seja uma aula de campo, você tem planejado já qual é a capacidade de alunos para aquela aula de campo. Eu tive uma aula de campo que nós fomos em uma fábrica e, pelo tamanho da fábrica, a aula de campo não comportava mais do que 15 alunos. Então, na capacidade disso, a gente indica a capacidade de alunos que é possível nós colocarmos dentro daquela mesma aula prática, justamente para poder ter uma dimensão de essa aula foi ministrada dessa forma e a gente conseguiu demonstrar a prática com tantos alunos, seja dentro dos laboratórios da nossa unidade, seja também em campo ou mesmo nas imediações da nossa faculdade. Muitas vezes, quando é em campo, a maioria das vezes comporta a turma como um todo, mas a gente faz uma estimativa de quantos alunos, no máximo, aquela visita ou aquela aula prática, ela pode estar
comportando, tá? Então, tem alguns lugares que a gente consegue, não, uma turma de 20 alunos dá para fazer tranquilamente, mas tem lugares muito específicos que, às vezes, é até melhor a gente dividir a turma, né? Vamos primeiro vamos nesse dia com metade da turma e no outro dia com a outra metade da turma para fazer a mesma aula, por causa das condições daquele local, tá? Então, tem locais que tem um espaço bem grande, mas tem locais que realmente restringe, fala assim, não pode ter mais do que tantos alunos, então a gente já coloca ali aquela dimensão. E aí, a outra informação que nós precisamos é do nome dos alunos. Muitas vezes nós temos, fala assim, mas a gente começou o semestre, o portal AVA, ele identifica o nome dos alunos, mas vai chegando cada vez mais. Tipo assim, vão alunos que vão confirmando a matrícula mais tarde, então demora um pouquinho para aparecer na lista para nós. Então, onde que a gente vai, onde que nós vamos, né, dentro do nosso AVA, para poder saber qual é a lista do aluno. Por isso que muitas vezes a lista de presença nós fazemos perto da data, para poder pegar a lista mais recente de alunos que nós temos. Então, aqui, voltando para o AVA, eu estava aqui na seção onde nós vamos postar o nosso relatório, depois de preenchido, tá? Mas, inicialmente, eu preciso da lista de participantes. Essa lista de participantes, nós conseguimos vindo qualquer menu aqui do nosso AVA, nós descemos do lado direito aqui, nós temos listas de participante. Clicando aqui, selecionamos professor, depois origem Olimpo, que é o nosso sistema de onde o AVA tira as informações. Instituição, só vai aparecer a nossa, Sinop Aero. Aí o curso, a gente seleciona qual é o curso. No caso o meu aqui, que eu estava demonstrando que era o de Engenharia Civil, e aí eu seleciono só o nome da disciplina. No caso, eu estava demonstrando com a disciplina de Algoritmo e Lógica de Programação. Então, eu seleciono a disciplina. Na parte de turma, pode até aparecer uma turma, mas tem disciplinas que você está com 2 ou mais turmas cadastradas. Então, nesse item, você pode deixar sem selecionar nada, do jeito que está aqui completar. Tipo, selecione uma opção. Você deixa sem selecionar nada, porque não é obrigatório você selecionar qual é a turma. A única coisa que realmente tem que se atentar é na parte do papel. Como eu estou querendo saber os alunos meus que estão matriculados na disciplina de algoritmo, eu venho aqui e seleciono aluno. E eu clico em filtrar. Quando a gente faz o filtro, parece que não mudou nada na tela, mas na verdade deu uma atualização, você desce um pouco mais e aqui aparece o nome de todos os alunos que neste momento estão matriculados. Inclusive, essa pesquisa da lista de alunos também ajuda vocês verem, por exemplo, se os alunos de vocês estão acessando os materiais. Por exemplo, aqui do lado tem último acesso. Então, dá para ver qual foi o último dia que o aluno abriu a disciplina para dar uma olhada. Então, tem alunos meus aqui que abriram na segunda-feira, tem alunos meus que abriram na quarta, tem alunos meus que abriram na segunda da semana anterior, né? E vai ter alunos que vai estar constando como nunca acessou. Também tem esse que nunca abriu o AVA, tá? Geralmente, os alunos que acabaram de matricular, aparece o nunca acessou porque o AVA deles demora um pouquinho para ficar liberado. Mas aqui vocês têm até uma noção se o seu aluno está acessando, está vindo material, está olhando, porque muitas vezes eles falam para a gente que não viram nada, mas você muitas vezes consulta por essa lista de participantes e viu que o aluno nem abriu a sua disciplina, né? Então, tome cuidado, é até uma forma de nós checarmos como é que está o andamento do acesso deles no que a gente está postando no AVA. Essa lista aqui, vocês conseguem fazer a cópia dos nomes dos alunos, mas muitas vezes é trabalhoso ficar copiando linha por linha daqui. Aqui em cima tem baixar dados da tabela como. Então, vocês conseguem baixar os dados da tabela. Geralmente, a gente seleciona o Excel, porque se você selecionar esse primeiro, que é valores separados por vírgula, ele vai salvar num formato que é do Excel, mas ele geralmente é utilizado para alimentar um banco de dados. O mais interessante para nós é ele baixar no formato de Microsoft Excel. Você clica em download, ele vai fazer um download para sua pasta de downloads do seu computador, então vai estar lista de participante KLS, tá? Então vai estar nomeado só como lista de participante. E aí você vai no seu próprio
lá onde está salvo o arquivo e abre essa lista. Deixa eu demonstrar como que essa lista aparece para nós, como que ela é salva. Ela é uma tabela de Excel bem simples, com poucas formatações, mas necessariamente ela apresenta o básico dos nomes dos alunos já listados dentro de uma tabela, o que facilita muito para nós copiarmos e colocarmos na lista de presença, né, de forma mais rápida. Deixa eu ver aqui. Aqui. Então, quando a nossa lista é salva, ela geralmente vem aberta para vocês abrirem. O Excel pede algumas confirmações, por exemplo, habilitar edição, classificar informação, né, se é pública, interna, ou então, dependendo do formato do Excel que está instalado no seu computador, ele já abre direto, você já consegue editar. Então, aqui, ele vem a lista vem, aqueles mesmos dados que nós vimos no AVA, vem aqui, só que eles vêm um pouquinho contido, por exemplo, o nome do aluno às vezes não aparece completo nessa linha, mas é só a gente dá o duplo clique no limitador da célula, que ele cresce, vamos dizer assim, ele dá o ajuste. E aqui a gente consegue fazer a seleção das linhas dos nomes dos alunos e ir lá no documento da lista de presença e colar esses nomes automaticamente na quantidade de linhas. Aí não vai ter problema de, por exemplo, vocês não terem o nome completo do aluno ou faltar. E o importante é sempre preencher a quantidade dos alunos que estão matriculados, mas também deixar algumas linhas livres, porque às vezes, quando nós puxamos essa lista de participantes, ainda tem alguns alunos que estão confirmando matrícula, e o nome dele ainda não está constando, mas ele já está participando da sua aula, participou da aula prática, então, deixando algumas linhas no final da lista de presença para um preenchimento manuscrito, ajuda você também. Mas o importante da lista de presença é constar o nome completo do aluno e o espaço para ele fazer a assinatura. Bom? Tudo claro até agora, gente? Tem Deixa uma eu perguntar, pergunta Pro, dos essa profs? lista, esse modelo da lista, você vai enviar. E aí a gente vai ter que colocar o nome dos alunos, é isso? Isso, exatamente. O modelo da lista que eu vou enviar é justamente esse aqui. Deixa eu compartilhar novamente a tabela. Não, não, a lista de presença aqui. Esse modelo aqui, né, do Word, que todas as células dele estão liberadas para a gente poder estar alterando. Então, é aqui que a gente faz o preenchimento dos alunos. E no próprio documento, a parte da lista do nome também está em formato de tabela. Então, vocês conseguem lá do Excel dar Ctrl+C nas linhas com os nomes dos alunos e dar Ctrl+V nas linhas aqui desse Word, depois de fazer o preenchimento do cabeçalho. E deixar salvo, né? E vocês podem também até utilizar esse mesmo modelo para editar para a lista de presença de vocês das aulas, vamos dizer assim, as aulas comuns da semana, né? Que não seja só as aulas práticas. Anteriormente, a gente já estava utilizando uma lista de presença padrão, que era mais ou menos nesse estilo. Tinha um cabeçalho, tinha o nome a parte do nome do aluno e o espaço para assinatura. É sempre mais seguro as listas de presença que nós fazemos, não só essa das aulas práticas, mas das aulas comuns, ter o espaço com o nome do aluno, né, para o nome completo, e o espaço para assinatura, para esse registro. Mesmo que a gente vá lá e registre virtualmente a presença deles, vocês terem esse documento impresso, ajuda muito nas conferências depois. Se o aluno de fato teve na aula, se foi registrado uma falta quando ele estava presente ou não. E aí é só a questão de lembrar os alunos de não saírem da aula sem assinar. A gente tem esse problema também. Tem aluno que, tipo, acabou a aula, eles estão agoniados de ir embora e deixa de assinar a presença. Quando não assina uma lista dessa, a gente não tem como registrar que ele veio. Então, sem assinatura do aluno, vamos dizer assim, mas o aluno compareceu na minha aula prática. Só que se ele esqueceu de assinar a lista de presença, a gente não tem um registro físico de que ele compareceu. Não vale? Então, sempre no final da aula prática, deixe para o final da aula prática, gente, não saiam sem assinar a lista, tá? Bem? Aí, com
essa... ainda está entrando em contato para verificar. A gente, com essa lista preenchida, né? Então, com a lista de presença, os nomes dos alunos, o cabeçalho, tudo certinho, deixa o espaço para assinatura, imprime a via dela, né? Deixa uma via física, leva no dia da aula, só coleta a assinatura dos alunos no final, e depois vocês vão tirar uma fotografia da lista pronta. Nós acaba, por quê? Porque o modelo de relatório da aula prática que nós utilizamos, ele tem um espaço para inserir a foto da lista de presença. Porque justamente como a lista de presença necessita da assinatura, então nós tiramos, em assinatura de rúbrica, nós tiramos uma foto da lista preenchida. E aí, com essa foto, nós adicionamos no documento padrão. Aí agora vamos ver, então, o documento padrão de relatório que nós temos. Deixa eu só compartilhar aqui. Janela. Apareceu para vocês o documento de relatório? Sim. Tá. Então, esse documento, ele está no formato de Word, tudo nele é editável, desde cabeçalho, tudo. E aí eu falo para vocês darem uma olhada, porque quando eu abrir, tem algumas coisas que estão erradas. Por exemplo, aqui, ó, palavra laboratório, está laboratório. Então, a gente dá uma corrigida se vocês verem alguma coisa. Aqui embaixo vem sobre o experimento e vem uma parte aqui que tem uma instrução. Envie a foto da lista de presença preenchida. Então, é aqui que vem a foto da lista que vocês coletaram no dia da aula prática. Porém, aqui o item está escrito resumo do experimento. Se vocês quiserem deixar, alterar aqui e colocar lista de presença. Ou então, como nós vamos colocar a foto da lista de presença, já vai conter isso, também fica a cargo de vocês verem como que vocês colocam o material aqui. Eu estou dizendo por quê? Esses elementos que foi colocado dentro desse relatório padronizado, eles não estão muito simples de serem editados, porque, por exemplo, ele fala para aqui enviar a lista a foto da lista de presença preenchida. Mas se eu quiser inserir a imagem da lista preenchida, que aí eu venho, seleciono a foto da lista, ele fica meio deslocado dessa forma, tá? Então, veem o que vocês conseguem estar ajustando, como o documento não está travado para edição, ajuste conforme vocês conseguem mostrar o item da lista da melhor forma possível, tá? Então, por exemplo, aqui, consegui inserir a lista de presença dos alunos, então, preenchida, com as rúbricas, tudo, né? Como a foto que vocês vão tirar dela depois do experimento. Aí depois vem a parte de checklist, como eu disse, tem alguns itens que tá faltando, tá com algum erro de português, por exemplo, checklist aqui tá faltando um K. E aqui, vocês vão fazer o preenchimento do item, se sim ou se não. Então, é a resposta do professor. Aqui, às vezes, está com a formatação de tabela que está dificultando a visualização. Então, muitas vezes, a gente dá uma ajustada. Mas o preenchimento acaba sendo o mesmo. Então, o número de alunos é adequado à capacidade do laboratório? Então, se sim, a gente preenche com o sim, com um X, né? Substitui o quadradinho por um X. Os alunos estavam utilizando em algum momento da aula prática aparelhos eletrônicos? Aí é da parte de vocês. Geralmente, gente, eu não sei quanto a vocês, mas todos os meus alunos acabam utilizando. Então, isso aqui é muitas vezes uma comunicação sua de checklist para saber se o aluno estava utilizando ou não, se fazia parte da aula ou não, né? Aí, no caso, todos os alunos estavam utilizando os EPIs necessários para a aula prática. Então, isso aí muitas vezes pega para nós que nós vamos fazer aula em campo, porque nós temos alguns EPIs necessários. Por exemplo, o capacete, calçado fechado, calça, camiseta, não pode camisa regata, ou então camisa blusa com decote. Então, essas informações sobre aulas práticas que nós vamos em laboratório, que nós vamos manipular
alguns elementos, ou mexer em aparelhos, ou então mesmo em aulas práticas que nós vamos a campo, nós passamos essas instruções antes. E é uma das coisas, gente, que é um critério muito necessário. Os alunos, na maioria das vezes, quando eles têm as primeiras aulas práticas, dentro da engenharia e da arquitetura, nós já incentivamos eles a comprarem o seu capacete individual, o seu EPI branco. Na maioria das vezes, nós checamos, por exemplo, nos laboratórios que nós temos específicos lá do aeroporto, nós temos os EPIs necessários. Então, vamos dizer assim, se o aluno não tem um capacete, for necessário o capacete, nós temos lá para poder fornecer os EPIs. Mas como nós sabemos que ao longo do curso todo do aluno, e até depois, na prática profissional, eles precisam ter um capacete individual, nós incentivamos eles já a comprar agora, né? E já trazer. Ao ponto de que, por exemplo, se foi marcado a aula prática, foi solicitado o EPI, o aluno compareceu e está sem capacete, não permita que ele adentre o espaço da aula prática, tá? Porque isso é um item de segurança que nós ficamos na nossa responsabilidade, nós instruímos. Gente, compareça. Se esquecer o capacete, pegue emprestado de alguém. Mas se comparecer sem o capacete, não vai poder fazer a prática, tá? Algumas práticas não exigem equipamento de proteção, não exige EPI. É o caso de aulas práticas no laboratório de informática, porque eles vão estar manipulando o computador. Só que no laboratório de informática, como não tem exigência de EPI, então se você vai falar assim, todos estavam utilizando os EPIs, sim, só é um laboratório que não necessita disso. Mas então, se não necessita disso, todos estavam aptos, todos estavam utilizando, né? Porque os laboratórios já são pensados para serem o mais seguro possível. Aí vem, a aula prática iniciou no horário correspondente ao agendamento realizado no sistema. Aqui eles colocaram esse item porque justamente tem algumas modalidades de ensino que o aluno faz o agendamento do dia da aula prática. Para nós, quem faz esse agendamento somos nós mesmos, nossos professores, que determinamos, ó, a aula prática vai começar tal dia, em tal horário. Então, na maioria das vezes, esse item nós conseguimos preencher com um sim, porque nós iniciamos no horário que foi agendado. A aula prática encerrou no horário previsto? Então, na maioria espera-se que sim, sempre encerra. Houve alguma intercorrência durante a aula prática? Houve algum evento? Alguma coisa saiu fora do planejado? Isso aqui é colocado justamente para saber se, por exemplo, algum aluno passou mal ou teve algum acidente durante a aula prática. Espera-se que não, tá? Então, na maioria das vezes, se houve alguma intercorrência, espera-se que a gente coloque que não, que foi tudo bem. Os alunos foram, fizeram o que era necessário, praticaram, ouviram o procedimento necessário para aprendizado e não houve nenhuma intercorrência, tudo correu como planejado, tá? Aí, no caso aqui, o responsável técnico higienizou e preparou com antecedência o laboratório com os equipamentos, insumo necessário para a realização. Aqui, no caso, é um questionamento que eles fazem justamente no caso de laboratórios que lidam com elementos químicos ou então com vidrarias, né, que vai precisar desse trabalho. Quando nós agendamos os laboratórios específicos, o nosso responsável técnico já deixa tudo certinho. Só que na nossa área, nossa área de arquitetura e engenharia, poucas vezes nós precisamos de tanta higienização. Na maioria das vezes é mais limpeza mesmo dos equipamentos, por exemplo, o aparelho, os potes, as ferramentas, né, para lidar com o material, ou então o próprio equipamento, se foi limpo. Por exemplo, nós temos algumas aulas práticas que a gente utiliza o equipamento de betoneira. E aí, no caso, ela estava limpa, ela estava higienizada? Quando nós agendamos com antecedência, o responsável técnico nosso já deixa organizado. No caso de aulas que não ocorreram dentro dos nossos laboratórios, aí fica a critério do professor saber, olha, quando nós chegamos lá, estava tudo certo, estava tudo preparado? Aí, na maioria das vezes, a aula de campo não tem essas necessidades, né? Então, muitas vezes nós preenchemos como sim. E aí, nós vamos para o resumo do experimento. Então, aqui a gente já vem qual o objetivo dele. Quando nós vamos redigir essa parte, que daí é texto,
muitas vezes aqui você vai só redigir qual que é o objetivo principal daquela aula. Esse objetivo da aula vocês podem conseguir tanto na ementa da disciplina, né, que contém os conteúdos e também tem as competências, quanto também nos roteiros de aulas práticas, nos RAPs. Vou abrir um dos RAPs para vocês verem que vocês podem utilizar, vamos dizer assim, eu adaptei a minha aula prática de uma outra forma, mas você pode utilizar o RAP que nós já temos como base para o preenchimento dessas informações de objetivo. Então, já utilizar um roteiro que já vem com algumas informações básicas para ajudar no nosso texto, tá? Então, deixa eu abrir aqui um roteiro de aula prática da disciplina de algoritmos. Ó, os nossos roteiros de aulas práticas, eles vêm assim, com o nome da disciplina. Depois ele vem o nome da disciplina, a unidade, a sessão, o nome do conteúdo da sessão, e ele vem com esses objetivos aqui. O importante é que mesmo que o professor altere alguns procedimentos da aula prática, esses objetivos são mantidos. Então, por isso que a exigência de subir o relatório da aula prática é só para o caso das disciplinas que contém RAP, que contém roteiro de aula prática, que daí o professor faz a adaptação necessária, ou então só executou como foi previsto no roteiro, então repete as informações que estão previstas no roteiro. Por quê? Mesmo que houve adaptação, o objetivo tem que ser o mesmo. Então, se eu fui ministrar a aula prática, por exemplo, aqui, essa aula prática é no laboratório de informática, né? Utilizou a solução digital do C-Compiler, só que muitas vezes eu adapto. Não, eu não utilizei esse software, eu utilizei um outro, mas realizei as mesmas operações. Então, esses objetivos que vem no RAP, nós copiamos eles automaticamente lá para a seção nossa de objetivos do experimento. E depois, na parte... Deixa eu colocar aqui. Seguindo a parte do nosso roteiro, nosso relatório, né? Depois de preencher o objetivo do experimento, nós vamos para o desenvolvimento. Então, aqui o professor descreve o que foi realizado, tá? E depois vem para a conclusão. Quando nós realizamos o experimento ou a aula prática exatamente como foi prevista no roteiro, é basicamente nós copiarmos o texto que já está lá no roteiro de aula prática e nós trazemos para cá, tá? Mas por que que a gente elabora esses relatórios? Porque além de nós registrarmos a presença dos alunos, lá naquele item lá em cima, nós indicarmos aqui como foi o checklist de como ocorreu toda a experiência prática. Nós fazemos a conclusão do experimento com o que foi pedido, né, ou o que foi planejado pelo professor, no caso, caso tenha acontecido alguma adaptação, e aqui tem um espaço para as fotos da aula prática. Então, muitas vezes, falou assim, quantas fotos? Eles não definiram quantas, um mínimo de fotos, mas até das últimas vezes que nós tivemos algum material que nós tínhamos que anexar fotos das aulas, eles pediam pelo menos 4, tá? Então, 4 fotos no mínimo dos alunos desenvolvendo a prática, né? Durante o momento da prática para estar anexado. Depois disso tudo preenchido, nós salvamos esse documento todo preenchido no PDF e nós anexamos ele lá no nosso item de aula prática. Voltar lá no nosso AVA. Como nós estávamos vendo aqui na aula do professor, né? Nós tínhamos aqui a unidade, sessão, a carga horária, né, da aula, e o item, em vez de pré-aula, aula e pós-aula, a gente seleciona aula prática, para já saber que é esse. Aqui no cabeçalho, vocês podem copiar aquele próprio cabeçalho da lista do relatório, né, que tem a informação da disciplina, o dia, a data, o local, quantidade de alunos e tal, vocês podem anexar aqui. E aí, quando vocês vierem anexar o documento,
vocês podem preencher com as informações básicas, né, que já foram preenchidas no cabeçalho do relatório. Vem aqui no gerenciar arquivos, vocês colocam o arquivo do relatório da, da aula, no caso do meu, deixa eu ver se eu consigo salvar ele aqui, para demonstrar bem certinho. O anexo do arquivo em PDF. E essas informações nós vamos colocar e salvar o arquivo em PDF, para que ele não seja alterado por mais ninguém, tá? Estou conseguindo salvar o meu arquivo, gente. Só um instante. Agora eu já consigo. Então, eu venho, arrasto o arquivo aqui, solto, dá um tempinho para o sistema fazer o upload dele. Então, quando aparece o símbolo aqui do PDF, quer dizer que ele já está anexado. Então, eu venho aqui, fecho essa janela, e aí aqui eu insiro o link para esse documento. Eu clico aqui nessa correntinha, né, na primeira, que é link, e vou em navegar nos repositórios. Quando eu venho navegar nos repositórios, se eu adicionei recentemente, o que eu adicionei agora, o PDF, eu vou em arquivos recentes e ele vai estar aqui como um dos primeiros itens. Eu só clico e selecionar esse arquivo e subscrever e ele já salva aqui o link para o meu arquivo. Então, com vamos dizer assim, com o preenchimento da, com preenchimento aqui em cima das informações do que foi feito, né, ou quando foi feito a nossa aula prática, por exemplo, a unidade, data e tudo, que é o mesmo cabeçalho que nós já fizemos no modelo original, depois só embaixo anexar o arquivo. Posso indicar, e esse link vai ficar salvo aqui. Então, qualquer pessoa que acessar a aula prática consegue baixar esse relatório, que já contém, salva a imagem da nossa lista de presença, contém a descrição de tudo que foi feito e contém as fotos. Então, até mesmo os alunos vão ter acesso a essa parte das aulas práticas que já aconteceram, né, que já passaram. Então, assim, essa é a seção, vamos dizer, que nós colocamos dentro do portal, e depois ela fica salvo lá naquela seção de aulas práticas, né? Além de pré-aula, aula, pós-aula, vai ficar salva a nossa postagem em aulas práticas. Aqui, unidade 1, aqui, ó. Vai ficar salvo já justamente na nossa unidade aqui, vai anexar, quando ele termina de anexar, ó, no item aula prática, ele já vai aparecer aqui, ó, unidade, o nome da sessão que eu trabalhei nessa unidade. Ou até no caso do experimento, o professor pode nomear como o nome do experimento que foi feito, ou o nome da atividade prática, de campo, aí vai de vocês. Mas o principal dessa reunião, eu queria passar esse passo a passo para vocês, dizer que nós temos 2 documentos, um dele, que é a lista de presença, tem que ser preenchida antes e impressa, coletar a assinatura dos alunos no TIA, em rúbrica, depois tirar uma foto dessa lista. Também no dia da prática, tirar pelo menos 4 fotos dos alunos realizando a prática. E depois pegar o documento padrão, o relatório, e preencher, anexando a foto da lista de presença, anexando as fotos retiradas e preenchendo com as informações que foi solicitado. E, principalmente, vocês saberem onde vocês conseguem as principais informações. Por exemplo, nome dos alunos, vem lista de participante, capacidade do laboratório, vai no documento que tem a descrição dos nossos laboratórios,
no caso, aquela descrição da atividade prática, se é uma atividade que seguiu o roteiro previsto, o RAP, a gente abre o RAP, que é o roteiro de aula prática, e pega as informações lá, objetivos, desenvolvimento, conclusão, e depois faz o preenchimento todo e cria essa sessão. Na maioria das vezes, isso tudo é feito depois da aula prática ter sido realizada, até porque nós precisamos das fotos, nós precisamos da lista preenchida, porém, muitas vezes o professor já pode deixar indicado ali a data, o que aconteceu, onde foi, qual o horário, para os alunos até já saberem quando que vai ser aquele experimento, e depois só anexa as informações iniciais do relatório, salva e coloca na seção indicada de aula prática, que é depois do pós-aula, né, da nossa unidade. Alguma dúvida, profs? Ficou claro como fazer esse preenchimento? Por enquanto, nenhuma dúvida. O senhor Daniel levantou a mão. Fale, prof. É assim, como eu estava em outra reunião, eu acabei chegando atrasado, eu só queria saber se a reunião ela foi gravada na íntegra. Ela está gravada na íntegra, desde o começo. Tá, e vai ser disponibilizado aqui mesmo, né? Isso. Tá joia. Só para mim ler, verificar direitinho, assistir toda a reunião. Tudo Obrigado. bem, então, prof. Não, a gente fez a reunião online até por conta disso, porque tem alguns profs que também, como essa reunião está acontecendo fora do horário de aula, muitos dos profs estão em trabalho, estão em outras funções, né, e não pode estar comparecendo. Então, por isso que eu falei assim, não, vamos fazer online que a gente consegue fazer a gravação da reunião. E aí, depois o professor assiste desde o começo. Mas, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem estar conversando comigo. Esse modelo tanto da lista de presença quanto do relatório, ele está vindo com uma formatação, porém, às vezes, a gente tem uma dificuldade um pouquinho. Eu, pelo menos, tive uma briga bem grande ali para poder anexar a imagem da lista de presença, né? Para poder testar. Porque o modelo não está travado e, às vezes, você precisa mexer um pouquinho nas formatações ali do Word. Mas, como ele não está travado, ele permite a gente poder estar alinhando melhor a imagem, deixando ela numa qualidade boa e colocando as informações necessárias, tá? Mas eu queria realmente passar esse passo a passo e também mostrar onde vocês vão obter essas informações que estão faltando, tá? Porque na maioria das vezes a gente não consegue preencher o documento porque nós não sabemos onde está a informação. E aí, no caso, eu queria passar justamente isso, sobre o nome dos alunos, os objetivos e outras informações do experimento, mas também, principalmente, sobre a descrição dos nossos laboratórios, o que eles contêm, a capacidade e tudo mais. E caso seja algo que não, uma aula prática prevista que aconteceu em sala de aula, registra a sala de aula. Se aconteceu uma aula prática que foi a campo, registra as informações a campo. Mas o importante é ter a aula prática, principalmente das disciplinas que têm RAPs, tá? As disciplinas que não têm RAPs, o professor pode estar registrando a aula prática da mesma forma, com as suas especificações. Mas a exigência principal é daquelas disciplinas que já contêm roteiros. E lá no começo, um pouco antes do semestre, na nossa reunião, eu passei para você, falei, gente, eu já passei na pasta docente de vocês, os arquivos relacionados às disciplinas, para vocês não dependerem de estar liberado o AVA para vocês terem acesso, e também já estão lá os roteiros de aula prática. Então, se você abrir uma disciplina e não tem uma daquelas pastas que eu disponibilizei lá do Drive, e não tem nenhum documento, tipo assim, não tem nenhum um PDF de RAP, com o nome da disciplina, quer dizer que aquela disciplina é teórica, então não foi previsto um roteiro de aula prática. Mas isso não impede nós desenvolvermos alguma prática em sala de aula, ou utilizando um laboratório, ou fazendo alguma atividade externa com os alunos, tá? Só cuidar com aquela questão de capacidade dos alunos, agendamento do dia da aula, bem certinho, e o que é mais importante, o EPI, tá? E é aquela coisa que eu falo para vocês. O aluno chegou para a prática, sem o EPI que foi informado antes que deveria ter, não realiza a aula prática, porque nós não podemos correr risco de ele se machucar. Como eu disse, nos nossos laboratórios da unidade, nós temos os EPIs disponíveis. Então, quando o professor agenda, nós já deixamos separado também os EPIs dos alunos. Agora, se for uma atividade de campo,
aí o professor tem que ter a responsabilidade de fazer esse controle, tá? No meu caso, por exemplo, se eu vou levar os alunos em um canteiro de obras, é imprescindível que o aluno esteja com a vestimenta adequada e usando capacete. Independente se a gente vai olhar só a locação da obra, que é só um monte de madeirinha e fios. Independente do tipo de coisa que nós vamos ver. Não pode correr o risco do aluno estar sem o EPI. Até porque vocês vão registrar fotos. Lembra que vai fotos para o roteiro. E ir foto do experimento prático e aparecer aluno que não está usando o EPI necessário, então aí é um problema. Nos laboratórios que nós lidamos com estufa, máquinas elétricas, muitas vezes tem exigência de luvas. Lá nos nossos laboratórios nós temos essas luvas. Ou então está lidando com algum elemento químico, ou até, no caso da construção civil, nós temos o próprio cimento, cal, que é um pó muito fino. Muitas vezes nós recomendamos até que os alunos utilizem aquela máscara, aquela mais simples, né? E também óculos de proteção. Esses EPIs nos nossos laboratórios, nós temos eles todos estocados, guardados certinho. Por isso que a gente faz o agendamento e pergunta quantos alunos tem na turma. E o professor, quando faz o agendamento, já puxa a lista de alunos e já prevê isso, porque aí já deixa os EPIs separados. Agora, se for uma aula em campo, aí o professor tem que ver como que vai garantir que os alunos estejam utilizando o EPI mínimo. Mas, no nosso caso, geralmente, os alunos são bem engajados, muitos deles fizeram a matrícula no curso, eles já estão comprando capacete. Fizeram matrícula no curso, eles já estão comprando luva, já estão comprando equipamento, então muitos deles já são bem empolgados. Ou então já trabalham na área, né? Então eles já têm esses equipamentos. Mas a gente sempre reforça e faz essa exigência. Sem EPI, não podemos permitir que ele participe da aula prática. Ok? Tudo certo, profs? Alguma dúvida mais? Tranquilo? Tudo certo. Tudo certo. Então, beleza. Era isso, profs. A reunião realmente não ia tomar muito tempo, 1 hora só de reunião, tranquilo, para eu mostrar os documentos. Eu vou adicionar a pasta de roteiro de aulas práticas com esses documentos que eu mostrei, o modelo da lista de presença, o modelo do relatório de aula prática e também o documento que tem as informações dos nossos laboratórios detalhadas, tá? Então, esses 3 documentos eu vou inserir na pasta de cada um dos professores lá, que tem as disciplinas. Eu também vou colocar uma pasta adicional sobre roteiros de aulas práticas para vocês. E aí vocês podem estar baixando lá, tá? Vou adicionar em todas as pastas de vocês mais tarde. E aí eu mando um recado lá no nosso grupo de professores, lembrando e também disponibilizando o link. Qualquer coisa, podem estar me acionando por WhatsApp e a gente vai tirando dúvida e trocando. Os professores que já realizaram práticas podem estar preenchendo os relatórios e anexando já no AVA lá e deixando bem certinho. Bom, e é isso, professores. Estão liberados. Não tem mais nada para conversar. Era isso que eu tinha para compartilhar com todos. Obrigada, prof. Obrigado. Ok. Tchau. Boa tarde, gente. Tchau, boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. Até mais. É.